Olá, borboletas e borboletas! Tudo bom? Como que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Brunildes, maga das fadas, advogada e ex-mãe de vela. É isso aí, gente. No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho sobre como foi minha experiência na época que eu frequentava terreiro. Esse foi um vídeo muito pedido lá no IG, que eu fiz a enquetezinha. Então eu resolvi vir aqui contar pra vocês. Vamos começar do começo. Eu conheci o terreiro que eu fui feita, tá? O primeiro terreiro. Foi no momento que eu tava assim, passando por vários problemas. Eu tive um fim de um relacionamento extremamente tóxico. Eu tive vários problemas emocionais ali, sabe? Acontecendo. Mas assim, deixa eu voltar um pouquinho antes pra não ficar tão jogada a história. Eu já tive contato com terreiros, né? Isso tá na minha família há muitos e muitos anos, tanto o lado da minha mãe quanto o lado do meu pai. A gente vivenciava essas histórias de terreiro, essas coisas, porque nós tínhamos dentro da casa, né, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, aqueles terreiros antigos que eram feitos dentro de casa, vinham as entidades lá, da tia, da avó, da mãe, e então já era uma coisa que eu já frequentava há um tempo. Eu sempre soube que eu era médium, eu sempre soube que eu tinha essa espiritualidade. Aí depois de um tempo eu comecei a frequentar centros espíritas. Foi no centro espírita, inclusive, que já haviam me falado, isso eu devia ter uns 12 anos, 13 anos, que falaram pra mim, olha, você é médium de transporte, né? O seu lugar é em terreiro de umbanda ou de candomblé, não é trabalho de centro espírita. Isso já tinham me falado, né, na época que eu passava no centro espírita. De qualquer forma, foi depois disso que eu fui para um terreiro e eu tava nesse momento de muita coisa ruim acontecendo. Eu tava num momento muito triste da minha vida, passando por vários problemas espirituais ali, né, e muitos emocionais. E aí eu cheguei no terreiro, foi o terreiro onde eu fiz o meu santo, eu fiz toda a ritualística, eu fiz absolutamente tudo. Não tenho problemas com esse terreiro, né, eu saí de lá, eu fiquei um ano e pouco nessa casa. Acho que foi até um pouco mais, acho que fiquei uns 2 anos. Não me lembro agora. Eu sei que assim, eu não tive problemas nessa casa. Eu acabei saindo por algumas discordâncias dos caminhos que estavam indo ao terreiro, mas não foi uma saída traumática, não foi uma saída triste, muito pelo contrário. Eu tenho muito carinho pela mãe de santo, pelo pai de santo daquela casa. Eu tenho muito carinho, muito respeito pelos meus irmãos de santo daquela casa. As minhas irmãs de barca, eu falo com algumas até hoje, sempre com muito respeito, com muito carinho. Peço a bênção pra elas, dou a bênção quando elas me pedem, eu sempre falo, né, algum lhe abençoe e tudo, que eu não tenho problema, muito pelo contrário, eu tenho muito carinho ali pela casa. Aí eu saí dessa casa, fui procurar um outro lugar pra eu frequentar, porque eu sempre fui aquela médium, né, de ter o altar dentro de casa, de cuidar das entidades e de tudo. Mas isso começou a criar alguns problemas ali, mas até então não era um problema, né, tipo, eu cuidava das minhas entidades, eu punha a bebida da baiana, a bebida do preto velho, a bebida do Exu, da pombogira, acendia as velas, nananana. E é que tinha aquele viés que até então eu não achava que era um problema, até se tornar um problema, que era assim, o dia que eu não conseguisse acender uma vela ali, alguma coisa assim, dava alguma coisa errada no meu dia, alguma coisa não dava errado, eu não fechava um contrato, dava algum problema, eu sempre sabia que se eu não tava, se tinha acontecido alguma coisa ruim, era porque eu tava sendo punida, porque eu não tinha cumprido com as minhas obrigações de médium feita, tá? E eu sempre vou usar, durante esse vídeo aqui, eu vou usar o termo da médium feita, porque é assim que a gente é tratado quando a gente faz feitura de santo e quando a gente tem esse paradigma, tá? Dentro da mística da Umbanda e dentro da mística do Candomblé. Então sempre foi isso. Eu tinha que fazer as minhas obrigações de filha de santo feito, de médium coroada. E aí, quando eu não fazia, alguma coisa dava errado, eu sabia que era uma punição. Pois bem, cheguei aí, frequentei outros barracões, né? Fui pra alguns xirês, não sei o quê. E foi muito legal, assim, eu não tenho muita coisa ruim dessa parte pra falar. Quando eu entrei no último terreiro, que foi o que eu saí de fato, ali o negócio pegou. Porque mais do que o controle espiritual, rolavam os abusos, né, psicológicos, tanto pelo dirigente quanto pela dirigente.
ambos, né? Tanto pelo pai de santo quanto pela mãe de santo. E, assim, eu tive várias coisas absurdas ali. Então, por exemplo, a gente assinava folha de ponto todo dia de gira. Então, assim, a gente tinha as obrigações com o barracão, e até aí não é um problema, né? Eu acho que se você tá indo num lugar, você tem que realmente ajudar ali, fazer, ajudar a manter o espaço, a limpar, a cuidar das coisas, e tá tudo bem, isso não é um problema. O problema é que nós éramos obrigados a assinar folha de ponto. O horário que a gente entrou no terreiro, o horário que a gente saía pra almoçar, o horário da volta e o horário da saída do terreiro. E se a gente não cumprisse os horários, se a gente chegasse atrasado, se a gente não assinasse, era sempre assim, você vai ficar de castigo, você vai ficar sentado, você não vai participar da gira, e uma série de outras coisas. A dirigente de lá, a mãe de santo, também se usava da questão, ai, porque eu sou mãe de santo, ai, porque eu sou bruxa, ai, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ela manipulava, criava intriga entre os filhos. Numa dessas intrigas, ela me enfiou no balacobaco e foi quando eu comecei a bater de frente. Falei, não, peraí, isso tá errado. Você tá fazendo tá errado. E eu fiquei de castigo, me deixaram de castigo. Foi uma gira super pesada que teve lá, tudo. E como eu sempre fui, né, a médium de transporte, isso e aquilo, eu voltei, eu fiquei carregada da gira, porque foi uma gira que teve muita desobsessão, que teve muito egum, tipo, um monte de gente caindo. Fui conversar com a entidade do Pai de Santo, falei, pai, eu não tô me sentindo bem, tem alguma coisa acontecendo. Ele falou, mas isso é pra você aprender, então você vai sair daqui assim mesmo. Então, assim, na verdade, o que ele queria que eu aprendesse não critica, não questiona, não bate de frente. E fora que, assim, dentro da casa em si tinha vários erros ali, e hoje eu não tô nem aí pra isso, mas dentro do fundamento, quando você tá dentro do paradigma, você acaba entendendo meio que umas coisas. Então, assim, o Pai de Santo nessa casa, tá, onde eu saí, porque na casa onde eu fui feito, nós tínhamos fundamento de candomblé, fundamento de Angola, fundamento mesmo, tá? Nessa casa onde eu saí, que foi essa última que eu saí, não tinha. O Pai de Santo lá tocava umbanda e era só umbanda, aquela coisa de fazer amaci, né? Não tinha efetivamente a feitura do santo como é no candomblé, mas tinha um amaci, que é da umbanda. Só que ele queria trazer entidades do candomblé. Então, por exemplo, tinha a filha de santo que no jogo de búzios que ele fez, jogou lá uma ogum-té pra ela. Só que na casa não tinha firmeza de ogum-té. E eu falava, olha, pode dar problema isso, né? Porque a gente entende dentro da mítica que isso realmente pode dar problema. Então, tinha várias dessas coisas. Então, tinha que dar a paga do Ogum, a paga de Exu, a paga de não sei o quê. E vivendo tudo isso dentro do terreiro, mais o que eu tinha de entendimento fora de como eu fazia as coisas, como fui ensinada a fazer, foi quando começou a criar os problemas. Então, eu vou ser punida se eu não fizer a paga de Ogum na estrada, se eu não der paga de Exu, se não sei o quê. Eram mais ou menos essas coisas. Começou a ficar pior nesse terreiro, porque uma vez numa gira, a entidade do Pai de Santo reuniu todos os médiums e falou assim, vocês acham que vocês não sabem que a gente não sabe o que vocês pensam ou falam da gente por fora? Porque a entidade do Pai aqui, as nossas entidades, não sei o quê, a gente vigia todos vocês, a gente conta, e então começou a me gerar um medo do tipo, cara, eu tô vivendo um grande Big Brother, onde tô sendo vigiada e tem gente contando meus pensamentos, qualquer coisa que eu esteja falando. E isso começou a gerar vários problemas psicológicos. Até a hora que eu resolvi que eu bati de frente e saí da casa. E saí da casa mesmo assim, brigada, com vários problemas, sabe? Nossa, não, se me encher o saco, eu vou entrar com processo, sabe? E o mais engraçado é que foi assim, eu fiz o movimento de sair, já porque eu já não concordava, e um tempo depois uma galera saiu da casa, vendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas que eu, percebendo as mesmas coisas. Então, assim, aquela coisa de, você é doida, sabe? Se confirmou, porque uma galera saiu. Aí eu saí desse terreiro, eu fiquei um tempo sem ir pra lugar nenhum. E aí, como eu já tinha tempo de coroa feito, tudo, eu abri um terreiro, né, dentro da minha própria casa. Aí eu meio que eu segui a linhagem da minha família, né? Minha família já fazia isso. Então eu abri um terreiro dentro de casa, eu atendi as pessoas e tudo. Só que nesse meio tempo, eu já tava consumida por dúvidas. Sou eu mesma a entidade? O que tá acontecendo de fato? Porque assim, eu tenho aqui a baiana, mas eu não ouço ela, não vejo ela, ou será que o que eu tô ouvindo não sou eu pensando? E nessas dúvidas, eu optei por parar tudo
E aí eu decidi parar com tudo, eu fechei o terreiro, eu não fiz mais nenhum atendimento, justamente porque eu tava muito na dúvida. Então eu tava muito naquela sensação de eu tô enganando essas pessoas, isso tá certo? E aí virou uma bola de neve, porque aí no mesmo que eu fechei os atendimentos, que eu fechei o terreiro, eu parei com absolutamente tudo, e aquilo virou uma bola de neve, eu me afundei em depressão, em tristeza, em coisas acontecendo, dando errado, eu ficando doente, e tudo era porque eu tava doente, porque não tava cuidando, era isso, era espiritual. Então ficou essa coisa toda. Até que, um belo de um dia, eu já seguia a Dona Prace Anix, né, a Dona Prace, magia com Prace, aqui todo mundo conhece Prace. Já segui ela há muito tempo no YouTube, já tinha visto a ida dela pro lado da Goetia, e aí eu lembro quando eles montaram um templo aqui em São Paulo, e é perto da minha casa. Eu sempre fiquei com vontade de ir, mas eu tinha medo, porque eu achei que eu ia encontrar demônios, enfim. E eu tinha medo de demônio, aquela coisa toda. Até que um belo dia me virou a chavinha e eu falei, todas, eu vou. E cheguei lá no templo com todas as minhas questões, com todos os meus medos. E não encontrei demônio nenhum, por incrível que pareça, a gente não encontrou demônio lá no templo. Mas eu encontrei, de fato, um lugar de acolhimento, que me acolheu nas minhas dúvidas, que me acolheu nas minhas tristezas, nas minhas dores, que me ajudou a entendê-las, que me ajudou a curar essas feridas. E a gente foi, aos poucos, quebrando cada um dos paradigmas, quebrando cada uma das crenças limitantes. E aí eu fui entendendo que o que era isso era muito mais mental e emocional do que, de fato, uma espiritualidade ali, um espírito, alguma coisa. Isso começou a fazer muito sentido pra mim, né? Eu comecei a entender que as entidades, que os ritos, que tudo aquilo eram ferramentas. E que eu ia usar essas ferramentas, que eu podia usar essas ferramentas de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito mais sincera, muito mais assertiva. Então foi isso. Hoje eu olho e eu entendo que as minhas experiências com tudo, com as entidades, com cada rito dentro da religião, elas foram reais e foram muito bonitas. Eu não me arrependo desse contato que eu tive, porque eu sempre tive muita afinidade com a baiana, com o caboclo, com o meu orixá de cabeça, que é meu pai Ogum, com a minha herê. Então todas essas relações que eu tive, tudo isso foi muito real. E ela existiu. Não da forma como a gente fala dentro da religião, mas a minha relação com aquilo é real. Eu senti tudo aquilo. Então hoje eu olho pra trás, eu olho pra essa história, eu olho com muito carinho, né? Eu não invalido as minhas experiências, muito pelo contrário, foram elas que me trouxeram onde eu tô. O que eu deixei pra trás foi dogma, foi obrigação, foi a coleira espiritual. E tá tudo bem mudar, e tá tudo bem a gente se reencontrar, a gente encontrar, inclusive, novas formas, a gente aprender novas formas de entender o mundo, a vida. Esse foi o meu jeito e foi muito bom, me faz muito bem. Essa liberdade, eu acho que a melhor palavra pra quando você quebra crenças e dogmas é liberdade. E essa liberdade, ninguém te tira, e é maravilhosa. Então assim, hoje eu não vivo mais em função de medo, eu não preciso mais agradar a entidade pra viver em paz. Eu faço as coisas, eu acho, com consciência e vivo com liberdade. A espiritualidade que eu pratico hoje, ela é minha. Ela é feita do meu jeito, com as minhas escolhas, sem castigo, sem hierarquia, sem ameaça, sabe? E foi nessa busca da verdade e liberdade que eu me entendi dentro da magia. Porque eu encontrei um espaço que me acolheu, que foi o nosso templo, e me acolheu como eu sou, sem exigir que eu mudasse, sem exigir submissão. E é um lugar que me proporciona aprender, a estudar, a questionar, a praticar e é aquilo. Espiritualidade não é silenciamento, magia não é ferramenta de controle, é ferramenta de consciência. E eu sigo assim, com a minha magia, com liberdade, com conhecimento e com verdade. Esse é o principal. E se você tá aqui me assistindo e você ainda tá em terreiro e tá tudo bem pra você, que bom, de verdade. Se tá te fazendo bem a sua crença, muito bom. Continue com ela. Eu não tô aqui pra criticar, eu não tô aqui pra atacar ninguém. Eu estou contando a minha verdade. O que aconteceu comigo? Como foi a minha experiência? As coisas que eu passei. Mas assim, se você também que tá assistindo esse vídeo, a parte do medo, do controle, do abuso, te fez sentido? Te fez falar, talvez eu esteja vivendo isso? E você tá se sentindo culpa porque questionar é pecado, que é o que a gente aprende. Então esse vídeo talvez seja um sinal de alerta pra você, seja uma red flag. Espiritualidade não foi feita pra te aprisionar. Nem toda voz que desce do astral tem que te calar. A fé não exige coleira e a magia não tem dono. E se você tá procurando uma nova forma de viver de magia, mais livre, mais consciente, mais ativa, me acompanha. Aqui que tem fada, tem caos, tem verdade.
mas acima de tudo, em liberdade. E é isso, borboletas e borboletos. O vídeo não foi nem tão longo, nem tão curto, mas eu acho que deu pra gente bater esse papo. E deixa aqui nos comentários, conta a sua história e bora lá. Um beijo da fadinha pra vocês, beijinhos com glitters. Tchau, tchau!